Olá, vou gravar esse vídeo aqui depois de haver chegado do meu curso retiro de meditação Vipassana de 10 dias, porque muitos amigos, muitas pessoas conhecidas têm me perguntado como é que foi a experiência. Então, assim, gravando o vídeo, eu já conto para todo mundo de uma vez só. Eu vou fazer dois vídeos, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre os aspectos mais práticos do curso e a segunda parte sobre os meus aprendizados, o que é que eu aprendi, o que é que eu vivenciei. Então, a primeira parte, que é esse vídeo aqui, eu vou contar para vocês como é o curso em si, né? Como é que é a experiência em si de passar 10 dias nesse lugar em silêncio e sem contato com o mundo externo. Então, do que é que se trata esse retiro, né, esse curso? É um curso de meditação que se chama Vipassana, a técnica é Vipassana. É uma técnica que vem das tradições da filosofia budista, foi criada há mais de 2.500 anos, se espalhou durante muito tempo no norte da Índia e depois por outros países da Ásia, e foi resgatada mais recentemente no Mianmar, né, por um professor espalhada pelo Ocidente, pelo mundo todo, por um professor que se chama Goenka. Né? Então, todo o curso é gravado em vídeo ou em áudio por ele, por esse Goenka, que é o mestre, o professor que nos ensina a técnica. Não há nenhum aspecto de religiosidade, então, apesar de ser baseada nos fundamentos e na filosofia budista, não há imagens, é bem secular o lugar, né? Não há nada de aspectos religiosos, inclusive eles nos pedem que nós não levemos nada de imagens, de rosário, de terço, enfim, escapulário, nada disso, ou de outras religiões. Para que seja um ambiente realmente muito neutro e secular. Né? Então, como é que funciona? O curso leva 10 dias, eu cheguei lá na quarta-feira, uma quarta-feira de tarde, aí tem a parte do registro, a gente se cadastra, nessa hora a gente ainda pode conversar com algumas pessoas que estão chegando também, então, assim, a gente acaba conhecendo algumas pessoas nesse momento. E aí, às 6 da tarde, de 5 às 6, termina a parte do registro e 6 da tarde começam as primeiras orientações. Eles nos dão as orientações gerais de como é que vão funcionar, quais são as regras, a gente assina um termo de compromisso, se comprometendo a cumprir as regras do local, que são bem estritas, né? E a partir daí começa o silêncio. A partir da quarta-feira, ainda à noite, começa a lei do silêncio nobre, que eles chamam. E o que é esse silêncio nobre? Você não pode conversar com ninguém, você não pode olhar nos olhos de ninguém e você não pode expressar nenhum sorriso, nada. Então, nenhum tipo de comunicação, né? Sua comunicação realmente é interna durante todo esse período. As mulheres ficam de um lado do complexo, é um complexo grande, com várias casinhas e cada casinha tem alguns quartos, e os homens ficam de outro. O hall de meditação é o único lugar onde todos se encontram, mas mesmo assim o lado das mulheres é em um e o lado dos homens é em outro, né? As acomodações são compartilhadas, então os quartos, por exemplo, o meu era um quarto duplo, a minha companheira de quarto desistiu no primeiro dia, então eu acabei ficando sozinha no quarto, mas as acomodações são compartilhadas. Para os rapazes que estavam em maior quantidade, as acomodações são, assim, o compartilhamento é ainda maior, então eu soube que eles ficavam em quartos de 4, de 6 pessoas. O banheiro também é compartilhado e fica fora, né? Então fica em outro lugar. Mas tudo assim, apesar de ser tudo muito simples, muito modesto, é tudo muito digno, né? As acomodações são muito dignas, limpo e, enfim, tudo muito digno. Então, como é que funcionava a nossa rotina lá? Na quarta a gente chegou, então na quinta, que foi o primeiro dia oficial, né, de início, a rotina era o seguinte: às 4 da manhã tocava um gongo que nos acordava e passava uma pessoa com campainhazinha também na frente de cada casinha, de cada quarto, para acordar a todos. Isso às 4 da manhã.
Aí era o tempo que a gente ia no banheiro, escovava os dentes, enfim, fazia as nossas necessidades. E 4h30 era o horário da primeira meditação, de 4h30 às 6h30. Nesse horário, você podia meditar ou no hall de meditação ou no seu próprio quarto. Não podia meditar fora, em nenhum outro lugar. Então, ou no hall ou no quarto. 6h30 era o café da manhã super gostoso, com muitas frutas, iogurte, leite, papa de aveia, enfim, granola, cereais, super rico. Tinha pão, geleia também, era muito gostoso o café da manhã. Toda a alimentação era vegetariana, né? Sem ovos e sem queijo, mas tinha leite, iogurte e manteiga. Então, a gente tomava o café da manhã, 6h30, e tinha um intervalozinho até as 8h. 8 era uma meditação que eles chamam meditação da forte determinação. A gente tinha 3 dessas meditações por dia, que todos eram obrigados a meditar juntos no hall. E nessa hora, que era de 8 às 9, ninguém podia sair do hall. Então, todos tinham que meditar no hall. As meditações eram inicialmente guiadas, orientadas por um áudio do Goenka, né, que é esse mestre. E de 9 às 11, era mais uma vez, você podia meditar ou no hall ou no seu quarto. 11 horas era o almoço, delicioso, muito gostosa a comida, tudo preparado, é importante eu dizer, por voluntários. Todas as pessoas que trabalham no local, são voluntários que vão ou periodicamente ou eventualmente prestar os serviços, né? Então, normalmente são ex-alunos, normalmente não, é necessário que você já tenha feito o retiro antes, pelo menos uma vez, para que você possa se voluntariar. Os voluntários também participam de algumas dessas meditações, mas na maior parte do tempo eles estão realmente trabalhando, ou na cozinha, ou na limpeza, ou no jardim, enfim. Então, almoço delicioso, preparado também por esses voluntários, comida vegetariana, muitos vegetais, muita salada, muitos grãos, muito gostoso, não dava para ficar com fome. Agora tinha outra questão. Como a gente ia meditar, né, então você não podia comer muito, porque o estômago não podia estar cheio, senão você não se concentrava na meditação. E aí um aspecto curioso é que quando a gente estava meditando, a gente conseguia ouvir toda a nossa digestão, todo o processo digestivo, e não só o nosso, inclusive das outras pessoas, porque o silêncio é muito grande no lugar, né? E o lugar é maravilhoso, assim, rodeado por natureza, muitas árvores. Eu vou botar o link aqui embaixo do vídeo se vocês depois quiserem visitar. Se chama Pomona, aqui em Queensland, na Austrália, que é onde eu estou morando agora. Enfim, então voltando para os aspectos práticos. Depois das 11 a gente almoçava, e aí de meio-dia até 1 da tarde a gente tinha um horário livre. Normalmente era esse horário que eu tomava banho, porque estava um pouquinho mais quente, porque estava super frio nessa época que eu fui. Então eu tomava banho e fazia uma caminhada. Não pode fazer exercícios durante o período que a gente está lá, mas você pode caminhar, né? Dar uma caminhada assim de leve, sem muito esforço. E aí, 1 da tarde às 2h30 era meditação ou no quarto ou no hall. 2h30 às 3h30, mais uma vez, era uma meditação no hall, que era a meditação da forte determinação. Então, todos tinham que estar lá, né, no hall nesse horário, de 2h30 às 3h30. De 3h30 às 5 era ou no hall ou no quarto. E aí, de 5 horas era o chá da tarde, que era a nossa última refeição. Era literalmente um chá, você escolhia qual chá você queria tomar, e 2 frutas, 2 pedaços de frutas, que eles colocavam. Então, você não escolhe a fruta, é a fruta que está lá para você. Isso para os novos alunos. Para os alunos antigos, era só uma água com limão e gengibre, eles não tomam nada, ou seja, a última refeição dos alunos antigos é o almoço, às 11 da manhã. A nossa era esse chá da tarde, que era um chá
com essas duas frutas. E aí foi super curioso porque eu, por exemplo, não gostava de pera, nem de melão, nem de algumas outras frutas. E era super seletiva assim com as frutas que eu gostava, mas como não tinha outra opção, né, eu aprendi a gostar. E nossos sentidos ficam muito aguçados, porque como a gente está em silêncio, a gente sente muito a textura, os sabores, o doce da fruta, tudo é muito apurado, assim, tudo fica muito intenso. Então essa é a nossa última refeição. Aí de 6 às 7 a gente tinha uma outra meditação da forte determinação no hall. 7 horas tinha um discurso, que é uma palestra do Goenka, esse mestre, em vídeo. Então todo dia às 7 horas tinha uma palestra, que era de 7 até umas 8h15 mais ou menos. Aí de 8h30 às 9 era a última meditação nossa, também no hall, todos no hall juntos. 9 horas acabavam as atividades e cada um ia para o seu quarto, dormir. O silêncio, ele era total, né, absoluto, nobre, entre os participantes. Mas nós, alunos, tínhamos 5 minutos durante o horário do almoço, que a gente marcava lá numa fichinha, se a gente quisesse tirar alguma dúvida com os professores. Tinham 2 professores, uma professora mulher para as mulheres e um professor homem para os homens. Então a gente, nesse horário do almoço, podia tirar alguma dúvida a respeito da técnica, se você estivesse sentindo algum incômodo ou alguma dificuldade ou não estivesse conseguindo praticar bem, enfim, qualquer dificuldade que você estivesse tendo com a técnica que eles estavam ensinando, a gente podia tirar nesse horário e só tinham 5 minutos, então não mais do que isso, porque também muitas pessoas queriam tirar dúvidas, né? Então a gente podia falar com o professor nesse horário e tinha um administrador do curso, uma administradora mulher e um administrador homem, para questões mais práticas. Então, por exemplo, no meu caso, os 3 primeiros dias eu passei muito frio. Primeiro eu já sou muito friorenta, né? Eu sou de Fortaleza, um lugar super quente, nunca fui acostumada com frio e sou por natureza muito friorenta. E lá estava muito frio, era muito úmido porque o lugar é no meio da floresta e as casinhas não tinham estrutura, não tinha aquecedor, nada disso. E para completar, o meu quarto tinha uma janelinha que estava com a persiana quebrada, a persiana de vidro quebrada. Então estava aberta a persiana, então entrava muito vento de fora. O meu quarto era virado para a floresta, não batia sol durante o dia. E para completar, eu descobri que minha colcha, meu cobertor elétrico, que tinha que esquentava um pouco a cama, também estava quebrado. Só que eu só fui descobrir isso no 3º dia. Então, os 3 primeiros dias foram super desafiadores para mim, no sentido do frio, especialmente, porque eu realmente fiquei super alérgica. Enfim, foi bem difícil. E depois eu conversei com a administradora sobre isso, pedi para mudar de quarto, porque realmente estava muito difícil. Aí eles consertaram a janela e ela trocou o cobertor elétrico, porque o cobertor elétrico não estava funcionando, e eu não sabia que não estava funcionando. Então eu ganhei um novo, coloquei um novo e aí tudo ficou bem melhor, apesar de o frio continuar. O quarto era muito, muito frio, né? Usei vários cobertores, eles emprestavam, eu tinha levado um cobertor só, mas eles emprestaram outros. Outro aspecto prático você leva todas as suas coisas, você leva a sua roupa de cama, você leva a toalha, você leva tudo. Quando a gente termina nossas refeições, a gente lava a louça. Quando termina de tomar banho, limpa o banheiro. E no final, no último dia, no domingo, no seguinte, né? Não nesse domingo da semana que a gente chega, mas no último domingo, a gente faz uma limpeza. Então a gente se divide entre as tarefas e cada um limpa um lugar. Então algumas pessoas limpam a cozinha, outras pessoas limpam o banheiro para receber o próximo grupo de alunos. Então são os próprios alunos os responsáveis pela limpeza. Eles não cobram nenhuma taxa, né? Esse curso é gratuito, ele funciona todo o sistema funciona na base de doações, tanto doações monetárias que você pode fazer no final do curso, e todas as pessoas fazem algum tipo de doação, né? Até porque você fica lá todos esses dias, se alimenta, tem acomodação, enfim, tem toda uma estrutura que lhe mantém ali. Então as pessoas fazem uma doação em dinheiro, mas é voluntário, o quanto você quiser e puder. E trabalho também, eles pedem que se você tiver aproveitado o curso e tiver sentido os benefícios, que um dia você possa também se voluntariar e servir outras pessoas, assim como
havia pessoas servindo a nós lá, que estávamos no curso, né? Acho que de aspectos práticos, no último dia, a questão do silêncio, né? No sábado, no final da manhã, o silêncio é quebrado, que é no último dia de curso, no 10º dia. Então a gente quebra o silêncio no 10º dia e consegue conversar com as outras pessoas, saber das experiências, como é que foi. E é muito curioso porque você vê pessoas diferentes, porque você vê a pessoa sorrindo e você consegue ver os olhos, a expressão facial da pessoa. Então as pessoas são totalmente diferentes, porque durante todos os 10 dias você só vê a pessoa olhando para baixo, séria. Então tinha uma menina que sentava comigo, por exemplo, para tomar café, todo dia que a gente sentava perto de um aquecedorzinho que tinha na cafeteria. E eu não sabia que ela tinha olho azul e como era o sorriso dela. Então eu imaginava o rosto dela totalmente diferente. No último dia, quando eu conversei com ela, eu tomei um susto, assim, que ela tinha um olho bem azul, bem grande e assim, os dentes bem brancos. Eu fiquei super surpresa, porque realmente você não tem nenhum contato, né? Óbvio que facilita esse processo de internalização, de olhar para dentro, etc. Que eu vou compartilhar no outro vídeo. Então esse vídeo era para contar um pouco assim, como foram os aspectos práticos, mais práticos de como é que funciona o curso em si. E no outro eu vou contar dos meus aprendizados, dos desafios, do que é que eu aprendi, um pouco da base filosófica, né, do que é que se trata, esse tipo de meditação. Então, acho que é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, vocês podem deixar as perguntas aqui embaixo do vídeo e eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo